pessoal, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre as prisões cautelares. É um assunto que tem sido bastante discutido aí, por conta de várias prisões. André do Rep, teve o caso do presidente Lula também, que aconteceu há alguns anos. Quais são as regras para essas prisões? O que a justiça diz sobre isso? É um assunto que está voltando a ser debatido, por exemplo, no Congresso Nacional hoje em dia, né? É um assunto que provoca aí, tem provocado na população paixões, tem provocado aí pressões da opinião pública em cima dos legisladores. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o doutor Ricardo Martins, que é advogado criminalista. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, tudo bem? Eu agradeço o convite. Realmente é um tema muito interessante e eu acho que merece ser explorado para uma melhor análise e compreensão da população. Doutor, primeira coisa, né? Prisão do condenado, a prisão decretada durante a investigação, quais são as diferenças? Explica para a gente essas diferenciações da justiça, se eu puder falar numa linguagem mais simples para todo mundo entender, porque né, às vezes é complicado de entender o juridiquês, é complicado de entender todas essas terminologias, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente, por favor. Então vamos lá. Eu vou tentar ser o mais didático possível, o mais claro possível, porque realmente esse eu acho que é um tema que interessa a toda a sociedade. A regra, Luciano, é o seguinte, é que uma pessoa que vai responder um processo criminal, a regra é a seguinte, a regra é que ela responda esse processo em liberdade, não é o contrário. Porque no Brasil vigora o princípio da presunção de inocência. Então, enquanto a pessoa não for condenada, presume-se a inocência dessa pessoa. Então, em razão disso, a regra é que ela responda o processo em liberdade. E aí o que acontece? Ao final do processo, pode acontecer de a pessoa ser condenada pela prática de um crime e ela tenha a imposição de uma pena privativa de liberdade, ou seja, ela venha a ser condenada a uma pena de prisão. Então, em decorrência disso, nós temos dois tipos de prisão no Brasil. A primeira espécie de prisão é a prisão, o que eu chamo de prisão pena, ou seja, aquela pessoa que respondeu um processo totalmente em liberdade e no final foi provado que o crime aconteceu, que aquela pessoa é autora da prática do crime. Em decorrência disso, essa pessoa ela vai para o cárcere, ou seja, ela vai passar a cumprir uma pena privativa de liberdade. Só que acontece, durante o processo judicial ou durante a investigação policial, dependendo do caso, Luciano, a pessoa ela vai ter a decretação da sua prisão ainda durante a investigação ou ainda durante o processo judicial, que são o que nós chamamos de prisões cautelares ou prisões processuais. Mas essa não é a regra. A regra é que a pessoa responda o processo em liberdade. Mas vamos ser convenientes, Luciano. Em algumas situações, não tem como a pessoa responder o processo em liberdade. Eu sempre dou como exemplo, como que um serial killer, por exemplo, vai responder o processo em liberdade? Como que um estuprador em série, por exemplo, vai responder o processo em liberdade? Então, em decorrência disso, surgem o que nós chamamos de prisões cautelares ou prisões processuais, tá? A gente tem um caso aí muito recente que está sendo discutido ainda na sociedade, que é o caso do André do Rep, né, lá de uma facção criminosa, que tinha o pedido aí de 90 dias de prisão preventiva, né? Existe aí uma discussão se o ministro Marco Aurélio, lá do STF, que permitiu a soltura desse traficante, se ele estava certo ou se ele estava errado. Muitos juristas defendem o ministro, dizendo que ele estava à luz da lei, mas existem também outros casos. No próprio STF, e pesquisas aí mostram que o próprio STF impediu a soltura de presos, na maioria de casos iguais ao que aconteceu do André do Rep. Eu queria que você comentasse essas questões. Então, para comentar essa questão, eu preciso criar um pequeno raciocínio jurídico, de uma forma didática, para vocês. Eu vou tentar fazer isso. O que acontece? Nós temos três tipos de prisões processuais, né? Então, é a prisão em flagrante, que é aquela pessoa que é presa
logo após cometendo o crime ou logo após cometer o crime. Nós temos a prisão temporária, que é aquela prisão decretada durante a investigação policial. Por exemplo, a polícia quer descobrir quem é o autor da prática de um crime. Ela vai lá e pede a decretação da prisão temporária. E nós temos uma terceira espécie de prisão, que é o que nós chamamos de prisão preventiva, tá? Que é essa que está gerando toda essa repercussão no caso do André do Rap. Mas assim, para decretar essa prisão preventiva, que é cabível durante a investigação policial ou durante mesmo o processo judicial, eu tenho que ter os pressupostos. Quais são os pressupostos? Eu tenho que ter uma prova de que o crime realmente aconteceu e eu tenho que ter indícios de que uma determinada pessoa é autora da prática do crime, tá certo? E eu tenho que demonstrar, para pedir essa prisão, eu, por exemplo, um promotor, por exemplo, quando ele vai pedir a prisão preventiva, ele tem que demonstrar que o sujeito está ameaçando de fugir, que ele está atrapalhando o processo ou a investigação, que ele está colocando em risco a garantia da ordem pública, ou seja, está atrapalhando o regular trâmite da ordem pública. E esse tipo de prisão, que é a prisão preventiva, ela só pode ser decretada nos crimes cuja pena seja igual ou superior a 4 anos e seja um crime intencional, ou seja, um crime que nós chamamos de crime doloso. E aí o que acontece? Essa prisão preventiva, Luciano, ela, quando ela é decretada, ela pode perdurar até o final do processo. É decretada, às vezes, na fase de investigação, ela se estende ao processo e ela vai até o processo acabar, até quando não couber mais nenhum tipo de recurso, certo? Sempre foi assim, até ser aprovado ser aprovada a lei anticrime, que foi de autoria do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E nessa lei anticrime, Luciano, foi estabelecido o seguinte, que essa prisão preventiva, ela não tem prazo para terminar, mas a cada 90 dias, Luciano, o juiz ele tem que justificar e fundamentar a pertinência dessa prisão. O que eu quero que você entenda, Luciano? Por que surgiu esse tipo de fundamentação a cada 90 dias da prisão preventiva? Porque muitas injustiças aconteciam e ainda acontecem no nosso país, Luciano. Sabe o que acontece? Tem gente que fica presa por mais tempo do que a própria condenação. Nós tínhamos casos aí de a pessoa ficar presa por 4 anos e ser condenada a 2 anos. Então, quer dizer, não era nem para a pessoa ter ficado presa todo esse período. Então, para evitar essas prisões prolongadas, injustas e desnecessárias, foi estabelecido um prazo de 90 dias para justificar a pertinência dessa prisão. É isso que eu quero dizer. Porque parece, Luciano, quando se comenta sobre isso com o leigo, parece que esse prazo de 90 dias ele surgiu como uma forma de injustiça, como uma forma de colocar criminosos na rua. E, na verdade, é o contrário. Na verdade, esse prazo de 90 dias, ele vem justamente proteger os inocentes ou possíveis inocentes de um processo e evitando que essas pessoas fiquem presas durante muito tempo. Você entendeu, Luciano? Fui claro nesse aspecto? Pois é, uma questão que eu queria analisar com você é o seguinte: no caso do André do Rap, o STF fizeram uma análise aí do STF, tem até uma matéria da Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: a STF nega a maioria dos pedidos de soltura em casos similares ao de André do Rap, né? A maioria dos pedidos aceitos teve relatoria do ministro Marco Aurélio. Existe hoje a opinião pública, ela está muito presente, né, nessas questões de julgamentos, ela está muito presente ali junto ao STF. Antigamente a gente não sabia quem eram os ministros do STF, a gente não tinha ideia de quem eram essas pessoas. Hoje todo mundo conhece, todo mundo sabe quando entra um novo ministro, como o ministro Cássio agora que vai assumir, que assumiu em 5 de novembro. Por que a gente tem essa diferenciação, né? Se soltou no caso do André do Rap, mas o próprio Supremo ele tem uma outra conduta.
É, esse é um problema grave, sabe, Luciano? Que esse é um problema de isonomia, que na verdade todas as pessoas no judiciário deveriam ser tratadas da mesma forma. Eu concordo com você nesse aspecto. Eu acho que falta isonomia nas decisões judiciais aqui no nosso país. Mas o que acontece? No caso específico do André do Rep, o juiz que estava tomando conta do processo, ele deveria ter prorrogado essa prisão de 90 dias a pedido do Ministério Público, se fosse o caso. Na verdade, não foi feito esse pedido de prorrogação da prisão preventiva do André do Rep. O que acontece? Em decorrência disso, o Supremo Tribunal Federal ele foi provocado por meio de um habeas corpus, e isso acabou sendo distribuído para o ministro Marco Aurélio, e o ministro Marco Aurélio ele teve que se manifestar sobre essa possível ilegalidade. Então, julgando esse habeas corpus liminarmente, ou seja, sozinho, porque quando o habeas corpus é distribuído, ele vai por um ministro ou por um desembargador relator. E esse ministro, ele pode dar uma liminar antes do julgamento final. E o ministro Marco Aurélio, analisando esse pedido de liminar, ele resolveu por bem revogar a prisão do André do Rep, né, que era o paciente, na verdade, nesse caso desse habeas corpus, era a pessoa que sofria ilegalidade, e o Marco Aurélio ele se deparou com uma situação que, no entendimento dele, era ilegal, porque a prisão de 90 dias ela deveria ter sido prorrogada se fosse o caso, o que não aconteceu. Então, no meu ponto de vista, o ministro Marco Aurélio ele não teve outra alternativa senão ver cumprido o artigo 316 do Código de Processo Penal, que estabelece que a prisão preventiva deve ser prorrogada a cada 90 dias. Eu concordo, Luciano. Não só o André do Rep deveria ser colocado em liberdade diante de uma ilegalidade como essa, mas todas as pessoas que estão na mesma situação como ele. É uma questão de isonomia. Então, o triste do nosso país é isso não acontecer em todos os casos. Porque senão, sabe o que acontece, Luciano? Sabe o que me preocupa? Senão o Código de Processo Penal, a legislação, ela passa a ser uma letra morta. Porque o que acontece? Tem um Código de Processo Penal que estabelece um prazo de 90 dias para prisão preventiva e devendo ser renovada a cada 90 dias, e isso não acontece. E o que o ministro faria no caso em questão? Ele deixaria o réu preso e descumpriria o Código de Processo Penal? É complicada a situação, não, Luciano? Pois é, uma questão bastante complicada. Existe hoje uma pressão da opinião pública, né? A gente vê no STF alguns ministros aceitam essa pressão, outros não. A princípio não deveriam aceitar essa pressão da opinião pública, mas é um caso aí controverso, é um caso que tem motivado aí muitas matérias na imprensa e muitas análises jurídicas em cima dessa questão. Uma outra questão que eu queria entender, doutor Ricardo, é em relação à prisão do ex-presidente Lula, né? Essa prisão que foi em segunda instância, ele cumpriu a pena. Existe agora um debate sendo reacendido no Congresso em relação à discussão dessa prisão em segunda instância. O que aconteceu? Explica melhor para a gente como é que foi esse mecanismo e à luz desse case, desse caso do ex-presidente Lula, a gente queria entender um pouco como que funciona a legislação brasileira em casos de prisão de primeira, segunda e em terceira instância. Então vamos lá. Vamos dividir em duas partes. A primeira parte da questão da pressão popular, da opinião pública no Supremo Tribunal Federal, isso é uma coisa muito complicada, sabe, Luciano? Porque nós não podemos nos esquecer que nós vivemos num Estado democrático de direito, com todas as suas regras. Nós temos um pacto social, né, que é a Constituição Federal, que está imposta aí, ela está em pleno vigor. E, no meu ponto de vista, o Supremo Tribunal Federal ele tem que ser um tribunal técnico. Porque o que acontece? Se o Supremo Tribunal Federal passar a ceder a opinião pública em todos os casos que chegam lá, o Supremo Tribunal Federal ele vai estar afastando o Estado de Direito, entendeu, Luciana? Isso é muito perigoso, porque se nós afastarmos o Estado de Direito, a situação fica complicada, porque aí o Supremo Tribunal Federal
ele vai estar se afastando das questões técnicas que ele tem que se ater. E o Brasil, ele tem um sistema codificado, que é o que nós chamamos de sistema de civil law. E é um sistema diferente do sistema inglês e do sistema americano, que é um sistema do common law, que é o sistema dos precedentes. Apesar de ter um respeito aos precedentes no Brasil, existe um sistema codificado. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Então, essa pressão popular, no meu ponto de vista, Luciano, ela pode levar o nosso Estado de Direito à ruína. Porque se o Supremo Tribunal Federal começar a julgar os casos de todas as formas, com base na opinião pública, eu entendo isso muito perigoso. Muito perigoso. O Estado de Direito ir por água abaixo. Né? Então, uma situação muito complicada. Agora, quanto à questão do caso Lula, é um pouquinho diferente no caso Lula, porque no caso Lula não seria uma prisão processual ou uma prisão cautelar, como nós estamos conversando aqui. Surgiu um entendimento aqui que partiu aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no seguinte sentido. Porque como funciona aqui no Brasil, Luciano? Em primeira e em segunda instância, eu posso discutir questões de fato e questões de direito. Mas agora, quando eu vou para Brasília, lá no STJ ou no STF, que é o Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, eu só posso discutir o que nós chamamos de questão de direito. A regra é essa, ou seja, olha, houve uma violação ao Código Penal, ao Código de Processo Penal, houve uma violação à Constituição Federal. Daí, Luciano, surgiu um entendimento no seguinte sentido. Se o réu ele não pode mais discutir questões de fato nos tribunais superiores, então eu já poderia começar a executar a pena desse sujeito, que foi o que aconteceu no caso Lula, a partir do entendimento que eles chamam de execução provisória da pena. Mas esse entendimento, Luciano, ele é extremamente polêmico, porque ele esbarra no artigo 5º da Constituição Federal, que diz o seguinte, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, se couber algum tipo de recurso, a pessoa tem o direito de recorrer. E enquanto esses recursos forem cabíveis, a pena não poderá ser executada. Então, no caso do presidente Lula, é um pouco diferente, porque não é uma prisão cautelar, é uma execução provisória da pena. No caso do presidente Lula, especificamente, eu sempre falei, eu comentei isso nas minhas aulas, as pessoas falam, não, mas essa execução provisória da pena, isso, aquilo. Eu falo, olha, gente, mas nada impede que o ex-presidente tenha a sua pena, a sua prisão decretada durante o processo. Mas aí ele vai ter uma prisão provisória, uma prisão preventiva, desde que fique comprovado, Luciano, que ele está ameaçando testemunhas, que ele está atrapalhando o andamento do processo, que ele está tentando fugir do país para não ser responsabilizado por isso. Mas me parece que não foi isso o que aconteceu durante o processo dele, tá? E aí agora, já, na verdade, como você mesmo falou, surge e ainda ela nunca acabou a respeito da possibilidade da execução provisória da pena. Apesar de eles terem executado parcialmente a pena do Lula, não foi esse o entendimento do colegiado do Supremo Tribunal Federal, porque no final eles acabaram entendendo que a execução provisória da pena não era possível no Brasil diante do que está previsto na nossa Constituição Federal. E aí o que acontece? Existem em andamento agora, Luciano, algumas PECs, proposta de emenda constitucional, que eles querem alterar esse artigo 5º da Constituição Federal para dar a possibilidade da pena ser executada com a condenação em segunda instância. Mas a grande polêmica que fica, Luciano, é o seguinte, será que essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, não seria uma proposta de emenda constitucional inconstitucional? Entendeu? Isso acontece muito, né, no dia a dia e tal. Agora, voltando à questão da prisão do ex-presidente Lula,
na análise, na sua análise, como jurista, como especializado, né, já que você disse isso tudo que você falou agora na resposta anterior, foi uma prisão midiática, então, foi uma prisão. Se ele não estava ameaçando ninguém, se ele não tinha ameaça de fugir do país, analisando hoje à luz um pouco mais da história, vamos dizer assim, haveria necessidade dessa prisão? Foi algo é, é, midiático, eleitoral? Qual que é a sua avaliação em relação a essa prisão? Cara, eu procuro deixar de lado questões políticas quando eu faço os meus comentários. Procuro ser o mais técnico possível. Mas me parece que, voltamos ao que nós conversamos agora há pouco, Luciano, não que tem como a houve uma gente fugir pressão muito da política. houve uma pressão. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Tô, não sei se meu áudio foi cortado ou não. Tudo político, né? Tudo é absolutamente político hoje em dia. Não tem como a gente fugir da política, né? A luz do direito também está sob a luz da política e da sociedade que a gente vive, né? Sim, exatamente. Então, o que acontece? Deixando e não deixando de lado as questões políticas, o que eu quis dizer é o seguinte: na verdade, eu acho que essa questão da execução provisória da pena, ela acabou sendo politizada em decorrência de ser um ex-presidente da República que estava sendo preso. Porque ela é uma questão interessantíssima do ponto de vista técnico. Mas a partir do momento que ela passou a ser decidida no caso Lula, houve um envolvimento político muito grande e uma questão natural, até porque não era um réu qualquer, e sim um sujeito que foi um ex-presidente da República. Então, eu acho que foi o mais polêmico. Se fosse um cidadão de pouca notoriedade na sociedade e a questão da execução provisória da pena fosse analisada, no meu ponto de vista, talvez até tivesse prevalecido o entendimento da possibilidade da execução provisória da pena, entendeu? Mas como foi o caso do presidente Lula, eu acho que a repercussão acabou sendo outra, no meu ponto de vista. Tá? Agora, tecnicamente, Luciano, no meu entendimento, eu sou um defensor da Constituição Federal. E eu entendo que a Constituição ela deve prevalecer. Até porque o artigo 5º da Constituição Federal é claro. Não sou eu que estou falando isso, Luciano. A Constituição ela diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que nós sempre aprendemos na faculdade de Direito? O que é uma execução provisória? O que é um trânsito em julgado? Trânsito em julgado, Luciano, é quando não cabe mais recurso. Então, se cabe recurso, eu não posso prender a pessoa. Eu posso até, Luciano, não concordar com o texto constitucional. Eu posso até não concordar com ele. Mas que ele está posto e ele está em vigor, ele está posto. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Desculpa. Então, o que acontece? O que me preocupa nessa questão da execução provisória da pena é o seguinte, porque o entendimento de muitos juristas é que esse artigo 5º, no inciso específico que trata do trânsito em julgado, se ele seria uma cláusula pétrea ou não. O que é uma cláusula pétrea na Constituição, Luciano? É um dispositivo que não pode ser alterado nem sequer por uma emenda constitucional. Então, porque quando nós tratamos de direitos humanos ou direitos fundamentais, nós temos um princípio que é o que nós chamamos do princípio do não retrocesso. Eu não posso retroceder em direitos fundamentais. Eu posso criar mais direitos fundamentais e não retroceder nos direitos fundamentais. E a grande discussão é, tudo bem, a PEC vai ser apresentada. Mas essa PEC vai ser apresentada, pode até ser aprovada. Mas será que ela não vai voltar a ser discutida pelo Supremo Tribunal Federal? E o Supremo Tribunal Federal não vai chegar no mesmo entendimento de que essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, é inconstitucional? Essa que é a questão, entendeu, Luciano? Pois é difícil às vezes para o cidadão comum e até para nós jornalistas entendermos um pouco todo esse processo, né? A gente vai discutindo isso e vai aprendendo cada dia um pouco mais, assim. E dá para perceber também, analisando essas questões, analisando inclusive o tema do nosso programa, que a lei, ela, né,
todo mundo fala, justiça é cega e tal, mas a lei é bastante particular, dependendo de cada caso, ela é aplicada de um jeito, né? Isso porque ela está baseada na interpretação humana dos homens, né? Então, cada pessoa tem uma interpretação, cada pessoa tem uma visão de mundo particular. Como é que qual que é a perspectiva em relação a essa discussão, né, hoje Então, no Brasil, em relação a prisões então, cautelares? Então, Luciano, o que eu costumo dizer é o seguinte, porque às vezes quando as pessoas veem um advogado, um professor especialista na área, criticando essa questão da execução provisória da pena, parece que o professor ele está defendendo a impunidade. Não, e de forma alguma. Nós temos um outro ponto de vista. Então, o grande problema, o grande argumento que os defensores da execução provisória da pena utilizam é que demora muito para julgar um recurso e que a pessoa fica recorrendo durante muito tempo e às vezes ela passa 10, 12 anos respondendo um processo para depois ela ter essa pena executada. Não é esse o argumento que geralmente as pessoas utilizam? Poxa, mas a pessoa ficou recorrendo e só depois é que ela passou a cumprir a pena. Não é esse o argumento, Luciano, que as pessoas utilizam? E muita gente fala que quando demora esse tempo todo, dá margem para a impunidade, porque tem crimes e crimes acontecendo, né? Então, eu lembro, por exemplo, como jornalista, eu fiz um caso em que até saiu nos principais veículos, na época, um caso antigo, em que um médico disputava um racha com outro rapaz na estrada, atropelaram uma família, mataram a família inteira, e foi nessa lógica, entrou com vários recursos, demorou para que ele fosse condenado e para que a pena fosse executada. Finalmente, esse dia chegou e ele acabou, hoje, acho que, se não me engano, está cumprindo isso na prisão. É muito complicado, né? Existem casos e casos, existem muitas diferenciações. É difícil também, acho que, para a justiça, né, fazer essa tentativa de isonomia aí dos casos, né? Então, por isso, Luciano, que eu sou um defensor da reforma do nosso Código de Processo Penal, para enxugar muitos recursos que existem no Código de Processo Penal e ter um Código de Processo Penal mais justo, mais célere, entendeu? Em que as pessoas passassem por todas as etapas processuais, primeira instância, segunda instância, recurso aos tribunais superiores, e que esse julgamento acontecesse de forma justa, entendeu? E sem você ferir a Constituição Federal. Porque é isso que nós todos queremos, é um julgamento justo. Seja o advogado, seja o promotor, seja o juiz de direito, ele quer um julgamento célere, ele quer um julgamento justo. Então, eu no meu ponto no meu entendimento, Luciano, que foi aprovado agora do final do ano passado, começo desse ano, a lei anticrime, que foi apresentada pelo projeto Sérgio Moro, mas na minha opinião, primeiro, né, eu acho que esse termo anticrime, eu discordo, porque no meu ponto de vista, lei anticrime é criança na escola, é isso que é anticrime, tá? É isso que tira as pessoas da criminalidade, não é um projeto. Anticrime é a gente eliminar a pobreza, né? Anticrime é a Exatamente, a gente desigualdade eliminar a social. desigualdade social, Isso. o racismo, qualquer tipo de discriminação que existe no nosso país. Mas, doutor, eu queria que o senhor concluísse, a gente está quase terminando o programa, queria que o senhor concluísse a análise do senhor, se eu puder concluir rapidamente, uns 30 segundinhos, sobre essa questão. A minha defesa é no seguinte sentido, Luciano, é que seja apresentado o mais rápido possível uma reforma integral do nosso Código de Processo Penal, para que seja um Código de Processo Penal que se adapte perfeitamente aos preceitos constitucionais, para que pare de ocorrer injustiça como as que estão acontecendo no nosso país. A minha defesa é essa, é a reforma integral do Código de Processo Penal. Tá certo, doutor Ricardo Martins. Muito obrigado pela sua participação aqui no Alesp Connect. Eu que agradeço. À disposição. Muito obrigado. Bem, o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar lá Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa, discutindo outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.